E aí pessoal, aqui é o Guilherme e bem-vindos a mais um vídeo sobre Pygame, a biblioteca de desenvolvimento de jogos do Python. Então, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa porque eu tô há mais ou menos uns 3 meses aí atrasado de quando eu disse que ia postar o novo vídeo sobre Pygame. Eu tive diversos problemas e o YouTube não é uma prioridade para mim, então eu realmente tenho sempre que colocar outras coisas à frente. Era para eu ter lançado o vídeo depois do Enem, que era quando eu estava estudando e tudo mais, mas correram diversas coisas aí e eu só pude voltar agora. Mas vamos direto pro vídeo aqui, que eu não vou muito entrar nesses detalhes. Se vocês quiserem eu posto outro vídeo falando sobre isso. Mas então, vamos aqui. No último vídeo a gente trabalhou com algumas funções tipo da maçã e da cobra. A gente criou aqui as funções e basicamente vamos fazer um apanhado aqui só para não ficar nada para trás. Então aqui a gente definiu as cores que a gente mais vai usar no nosso jogo. Aqui a gente inicia o Pygame e testa se ele foi bem iniciado ou não. Aqui a gente define largura, altura da tela, o tamanho do objeto que a gente está desenhando, que a gente usa basicamente aqui no programa todo. E aqui algumas outras coisas que a gente precisa, que no caso aqui é o relógio para a gente definir o FPS, o fundo do jogo com a largura e altura, e aqui é só para a nossa janela ficar com o nome Snake. Certo, aqui a gente define a função da cobra, em que a gente desenha a cobrinha. Aqui ainda a gente está exatamente aqui que a gente vai trabalhar hoje, porque nesse vídeo a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a nossa cobrinha realmente comer a maçã e a partir daí crescer. Aqui a gente desenha a maçã, que foi no último vídeo. Vou deixar uma tag aí para vocês clicarem aí no canto direito superior. E aqui finalmente a função do jogo, em que a gente tem algumas das nossas funções e o loop principal do jogo. Mas então, primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer para poder que nossa cobra cresça? A gente vai ter que deixar de entrar com esses valores de posição x e y aqui. Ao invés disso, a gente vai entrar com uma lista chamada cobra xy. Vamos colocar aqui e aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: para cada xy, em cobra xy, a gente vai desenhar, e aqui ao invés de pós x e pós y, a gente vai pegar xy1 e xy0, que é o início da lista, e xy1. Então, isso aqui, cobra xy. Vamos voltar aqui embaixo, que é onde a gente está chamando aqui. Vamos separar isso para ficar mais bem visível. Então, aqui a gente está enviando os valores de x e de y separadamente. Então, era só um objeto, um quadradinho, que era o que estava movendo sempre. Mas a gente quer o quê? A gente quer criar uma lista, que vai ser exatamente a cobra xy, que vai ter o quê? Outras listas dentro dela, e essas outras listas vão ter o quê? Os valores x e y dos novos objetos quando a nossa cobra crescer. Então, para que isso aqui dê certo, a gente precisa vir aqui embaixo, e antes de chamar aqui, a gente vai precisar criar uma lista cobra xy, uma lista vazia aqui, e aí a gente vai fazer o que? A gente precisa criar outra lista que é para ser a cabeça da cobra, para a gente saber onde é que está a cabeça da cobra. Então vamos colocar aqui cobra início, e vai ser vazia também. Aí aqui que está tipo o ponto do que a gente está fazendo. A gente vai fazer o que aqui? Cobra início, ponto append, e vamos colocar aqui a posição x da nossa cobra. Então a gente fez o que? A gente colocou dentro da lista cobra início o valor
o da posição X. E vamos colocar também o valor da posição Y. Início. Certo. Feito isso, agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a lista cobra X, Y, que é a lista que tem os valores gerais, e a gente vai fazer .append a cobra início. Dessa forma, o que a gente está fazendo? A gente cria as duas listas vazias, a gente coloca os valores da posição X e Y dentro da lista cobra início, e então depois a gente coloca a lista cobra início, que no caso é a cabeça, dentro da lista cobra XY. E dessa forma, o que a gente tem que fazer? A gente, ao invés de enviar as posições X e Y, a gente vai enviar agora a lista cobra XY. Porque dessa forma a gente vai enviar exatamente esses valores, só que em forma de lista, para que quando ele entrar aqui nesse for, ele vai pegar esses valores aqui, ele vai pegar o primeiro valor da lista do elemento XY aqui, que vai ser o primeiro valor da cobra início, e, opa, eu selecionei errado aqui, mas o primeiro valor da cobra início, e aqui ele vai pegar o segundo valor, que é exatamente o pós Y. Então vamos lá, vamos rodar aqui, deixa eu ver se o certo, tá funcionando aqui, e vamos lá, ó. Continua funcionando da mesma coisa, né? Vocês devem estar se perguntando por que tipo, não fez muita diferença, mas essa é uma alteração para a gente poder fazer o que a gente vai fazer logo em seguida aqui no jogo. Mas eu notei que eu não tinha feito ainda a regra de, né, comer a maçã, então vamos fazer isso agora. Coloquei dessa vez aqui só no cantinho aqui mesmo, porque eu acho que é melhor do que eu ficar tendo que abrir toda vez aquela tela. Mas vamos lá então. Para a gente poder criar a regra de comer a maçã, a gente precisa fazer o quê? Quando que é que a cobra come a maçã? É quando as duas, no caso, deixa eu rodar aqui e ficar explicando através da... É quando a nossa... Espera... Certo. É quando a nossa cobrinha passa em cima da maçã. Só que aqui não está acontecendo nada, como vocês podem ver. Eu estou passando e nada acontece. Mas então... Primeiro de tudo que a gente precisa fazer é fazer o if se a posição X, que no caso da nossa cobra, foi igual a maca X, que é a posição da nossa maçã, e a posição Y for igual a maca Y. A gente vai fazer o quê? A gente vem aqui em cima e pega exatamente o que a gente faz para colocar a posição inicial da nossa maçã, que é definir novos valores para a maca X e Y, que vão ser valores aleatórios aqui. Então vamos rodar aqui novamente o nosso jogo. Certo, agora vamos lá. Meu Deus, eu não estou conseguindo pegar a maçã. Certo, como vocês podem ver agora, toda vez que eu passo em cima da nossa maçã, ela está indo para um novo lugar. Se eu conseguisse pegar ela. Certo, mas feito isso, agora toda vez que a gente comer a nossa maçã, ela vai mudar de posição. Então é simplesmente isso aqui que você precisa para negociar. Porque aqui, no caso, quando elas estiverem no mesmo lugar ao mesmo tempo, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e alterar o FPS para um valor. Eu não vou colocar 2 não, porque é muito lento, então pode ser que demore. Mas vocês podem alterar o FPS para bem baixo, que aí vocês conseguem ver aqui, ó, que assim que ele chega em cima da negócio, ele encontrou uma nova posição. Mas vamos voltar aqui, eu inclusive vou baixar isso aqui para 15, que estava 30.
um pouco rápido. Mas então, voltando ao que a gente estava querendo fazer. Só que quando a gente coloca cobra XY aqui dentro do loop, a gente faz o que? A gente zera a nossa cobra toda vez. Não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que a nossa cobra cresça toda vez que a gente comer uma nova pecinha. Então eu vou tirar a lista cobra XY aqui de dentro do loop e vamos fazer o teste agora. Certo. Como vocês podem ver agora, a lista simplesmente vai crescendo. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum tipo eu não criei nenhuma condição para que a cobra não crescesse. Então, tipo, ela simplesmente vai crescer infinitamente aqui. Porque eu não defini maneira alguma da lista parar de crescer. Mas então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que criar uma outra variável aqui chamada cobra, eu vou colocar cobra comp, que é o comprimento da cobra, que vai ser igual a 1. Então o que a gente precisa fazer aqui? Voltando aqui, ó, se o tamanho da nossa cobra XY for maior que a cobra comp, que é o comprimento da cobra, a gente vai fazer o que? A gente vai deletar o elemento cobra XY 0, que no caso é o primeiro elemento, que é o novo elemento, porque o último elemento da nossa lista é a cabeça da cobra. Então, tipo, a gente vai estar deletando o primeiro, que é o novo elemento da lista. Então, vamos fazer o teste aqui agora. Como vocês podem ver agora, ela está da mesma maneira de antes. Ela não está crescendo infinitamente, mas ela agora está... voltamos ao normal, certo? Com isso, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir uma maneira da nossa cobra crescer, mas ela crescer de acordo com o tamanho que realmente tiver no cobra comp. Dessa forma, vamos fazer um teste aqui, que é fazer o seguinte: vamos colocar a cobra comp como 10, que vai ser o valor inicial. Se a gente fizer isso, reparem que eu ando aqui, ela cresce 10 unidades, e é claro que ela não vai crescer mais, porque aquele está um valor estático lá. Mas a gente quer que esse valor sempre aumente, então vamos sair aqui. Então, para que isso ocorra, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui para o valor 1, e a gente quer que toda vez, aqui nesse if, foi quando a gente definiu quando a cobra come a maçã. Então, é bem aqui que a gente vai definir que cobra comp é maior, mais igual, que no caso é para a gente fazer uma adição aqui, para que a nossa cobra cresça. Então, vamos lá. Vamos rodar o jogo aqui e vamos fazer o teste. Certo. Tá ali a nossa cobra, a nossa maçã. Como vocês podem ver agora, a nossa cobrinha está crescendo de acordo com o que a gente come a nossa maçã. Então a gente já chegou num nível do nosso joguinho que ele já está bem funcional. Só que ainda tem bastante coisas aqui, porque, por exemplo, deixa eu crescer ela aqui um pouco mais, só para mostrar para vocês. Se eu passar por cima de mim mesmo aqui, como vocês podem ver, nada está acontecendo. Então, tipo, a gente agora tem que definir regras para o fim do jogo, né? Porque senão o jogo vai ficar infinito. E uma coisa que eu já vou fazer no próximo vídeo também é diminuir um pouco a tela, porque é legal ter uma tela grande, mas dá muita liberdade. Então o jogo fica um pouco mais fácil por causa disso. E além disso, eu vou definir as regras também para se a pessoa colidir com a tela, porque tem gente que colocou a regra de não haver maneira de atravessar a tela. Mas basicamente é isso no vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Eu vou voltar agora com os vídeos no canal, então aguardem por mais conteúdos. Nesse vídeo eu vou deixar o código aí na descrição, como eu sempre faço. E é isso.
Espero que tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam no canal para mais vídeos e até a próxima.